Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro nosso episódio de início de semana no podcast Cara dos Esportes sobre NBA. São 2 episódios semanais sobre NBA aqui no feed aberto. No programa de hoje, quem fez a pauta foi você, ouvinte, seguidor meu. Eu botei lá no Instagram, pedi pro pessoal mandar perguntas. Vocês mandaram várias, não vai dar pra responder todas. Eu escolhi aqui as mais legais pra responder nesse momento, né? Se eu não responder a sua pergunta, não é porque eu odiei a sua pergunta. É porque eu tentei escolher as que nesse momento da temporada fazem mais sentido pra gente debater. Muito obrigado a todos que mandaram. Se inscreva no podcast, segue no Spotify, no aplicativo de podcast que você escuta. Se inscreve no canal no YouTube, se você estiver no YouTube. Deixa like, deixa 5 estrelas lá no Spotify, que ajuda bastante o programa. Vamos entrar nas perguntas. A pergunta mandada pelo eu.md: qual jogador subiria o patamar dos 76ers nessa temporada? Eu não acho que os 76ers precisam fazer uma troca de subir patamar, e por isso a gente fala de estrela, né? Uma terceira estrela para esse time, para jogar ao lado do Embiid e do Maxey. Eu acredito que essa equipe precisa de uma troca que suba o piso desse time, né? Que coloque mais um titular de bom nível nesse quinteto. Eu acho que tem 2 caminhos possíveis para o Philadelphia 76ers, e acho que nenhuma das 2 trocas serão gigantescas, mas eles precisam, na minha opinião, de mais um ala alto que arremesse de 3, e o candidato perfeito para isso seria o Bogdanovic do Detroit Pistons. Acho que ele é um cara que espaça a quadra, tá marcando mais de 20 pontos por jogo, é muito experiente, eu acho que ele se encaixaria bem nesse time. O Dorian Finney-Smith do Brooklyn Nets, que não é um cara que cria o próprio arremesso como o Bogdanovic, mas é um excelente defensor, ajudaria. Ele é um cara que consegue derrubar os seus arremessos de 3, eu acho que seria uma boa também, um ala com tamanho. Ou então um guarde número 2 que possa defender. O Maxey, ele se esforça na defesa, mas ele não é um grande defensor, até pelas limitações de tamanho. Então um cara como o Alex Caruso do Chicago Bulls, que possa marcar o principal armador do adversário, eu acho que seria um baita encaixe pro Philadelphia 76ers. Eu não acho que um cara tipo Zach LaVine, que é um cara que já foi All-Star, que está disponível no mercado, eu não acho que não é o que a equipe precisa. É uma equipe que tem espaço na folha salarial, então vai ser ativa no próximo mercado de free agents. Então eu acho que vai ser uma troca menor como essa, por um Bogdanovic, por um Alex Caruso, um Dorian Finney-Smith, até pelo Bogdanovic também do Atlanta Hawks. Eu acho que vai ser uma troca nesse nível pro Philadelphia 76ers, que encorpa mais o time para competir com Celtics, competir com Bucks nesse topo da Conferência Leste. Pergunta número 2 do HTTS_PH. Ele tem uma foto do Vampeta no Instagram, inclusive. Por que Kawhi merece ser titular no All-Star? Então, eu entendo quem fala, o All-Star é entretenimento, tem que ser os caras que o pessoal quer ver jogar. Eu acho que é um argumento justo. Eu vi muita gente não gostou do meu argumento de que o LeBron não deveria ser titular no All-Star Game. Eu entendo esse lado, mas na minha opinião, o All-Star tem que homenagear, tem que reconhecer os melhores jogadores da temporada até agora, né? E o Kawhi é o melhor jogador do melhor time. Do melhor time desde dezembro, né? Do Los Angeles Clippers. Eu sei que os números dele ofensivamente podem não... Assim, base, né? Pontos, rebotes, assistências e tal. Mas o impacto dele em quadra é muito grande, a eficiência dele tá sendo ótima. E ele não é o defensor que era em outros... Chegou a ser o melhor defensor da NBA, mas ele voltou a defender em alto nível e tá jogando um basquete de muito alto nível nos 2 lados da quadra. Então você tem o Clippers, que tá brigando pelo topo do Oeste, tá chegando lá, tem uma das melhores campanhas da NBA, tem a melhor campanha da NBA desde dezembro. Eu acho injusto eles não terem um titular, e na minha opinião seria o Kawhi. Eu colocaria ele tanto no lugar do Kevin Durant ou no lugar do LeBron. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu colocaria o Kawhi no lugar do Kevin Durant, e eu colocaria o Anthony Davis no lugar do LeBron como titulares do Oeste. Mas não acho que é um absurdo ele não ser, mas eu teria ele como titular no Oeste. Pergunta da Nani Mariane de Carvalho, jogadora agora anunciada no São José, passagem pela seleção.
Universidade de Kansas, um grande abraço. Participou aqui já do podcast Cara dos Esportes. Bronny James tem chance no draft? É uma boa pergunta, uma pergunta difícil, porque o Bronny não é um prospecto normal, né? Ele é filho do maior ou do segundo maior jogador de todos os tempos, né? Ele, claro, teve o problema de saúde dele antes da temporada começar, ele começou a jogar mais tarde e ele tem jogado pouco, né? Ele tem jogado uma média de 19 minutos por partida, começou 3 jogos como titular, tem média de 5,6 pontos, 2 assistências, 2 rebotes. A gente já viu jogadores, porque a NBA exige que o jogador tenha passado 1 ano depois da formatura dele no colégio. Então, o que muitos jogadores fazem, eles passam 1 ano só no basquete universitário e muitas vezes é uma passagem conturbada. A gente já viu jogadores reservas sendo selecionados na primeira rodada do draft. É um negócio que acontece, não seria incomum. Só que ele joga num time que tem uma escolha de loteria, que é o Isaiah Collier, que joga na mesma posição que o Bronny. Então, o espaço para ele conquistar vai ser difícil. Eu consigo ver ele entrando na NBA porque o pai dele, quando acabar essa temporada, ele pode se tornar agente livre e você pode ter esse bônus. O LeBron tá jogando em altíssimo nível, seleciona o Bronny que você consegue o LeBron junto, né? Então, isso faria ele ser draftado. Eu ficaria muito surpreso se o Bronny decidir entrar no draft e ele não ser draftado por essa questão do LeBron, por conta do poder que a Clutch, que é a empresa que agencia a carreira do LeBron e que provavelmente vai agenciar a carreira do Bronny também na NBA. Então, ele não aconteceria algo, ele entra no draft e não vai ser draftado. Não, isso não vai acontecer. Só que eu acho que ele pode decidir voltar para jogar mais 1 ano em USC, fazer a pré-temporada inteira com um time recuperado do problema que ele teve, jogar bem, jogar como titular, sem ter que ser reserva de um prospecto que é mais cotado que ele, que é o Isaiah Collier. E o pai dele dá a sensação de que ele ainda tem mais lenha para queimar, né? Não é uma coisa tão desesperada. E pode ser também que ele decida que... E eu acho que é uma decisão que o LeBron provavelmente faria parte e aprovaria. Se a prioridade é maximizar e fazer o melhor possível pro Bronny, ele deveria voltar para mais 1 ano, né? Ele entrar na NBA mais pronto, tendo uma preparação normal por conta desse problema de saúde que ele teve. E pode ser que ele não jogue, seria fantástico ele jogar ao lado do pai, mas pode ser que ele entrar com essa pressão na liga para um cara que não é projetado como uma estrela. O Bronny é projetado como um excelente role player, um guarde que defende bem, que arremessa bem de 3, que trabalha bem pro time, que não é egoísta. Ele não é projetado, não é o pai dele. Então, passar mais um tempo no basquete universitário, se desenvolver e entrar com um pouco mais de experiência na NBA pode ajudar ele. E eu não sei, hoje se eu tivesse que dar um palpite, eu arriscaria que ele entra no draft desse ano e aí vamos ver o que vai ser na NBA. Mas eu acho que é bem difícil de prever, é bem aberto ainda o futuro do Bronny. Não acho que você deva olhar para esses números dele que eu citei e achar, é um absurdo ele ser draftado. Porque a gente já viu coisas do tipo e, você pode draftar um jogador e trazer o LeBron junto. Não tem como, né? É um baita de um brinde. Pergunta do Bernardo Ramos. Os rookies do Rockets correm por fora na briga de Rookie of the Year? Cara, não. Não tem. A corrida de Rookie of the Year é o Wembanyama, Chet Holmgren, e se um deles se machucar, o Jaime Jaquez, né, do Miami Heat. Eu acho que o Wembanyama assumiu a liderança. Eu publiquei um vídeo recentemente, eu ainda colocava o Chet na frente, mas não tem como. É o Wembanyama número 1 nesse momento. Claro que tirando uma lesão, vai ser muito difícil tirar o prêmio do Wembanyama. O Chet, eu acho que é o único capaz de fazer isso se os dois estiverem saudáveis, mas ele teve uma queda de rendimento recente. E o Jaime Jaquez, ele é o terceiro, tem uma grande diferença para os demais. E não acho que Amen Thompson, Ken Whitmore, não acho que
nenhum jogador do Rockets pode chegar nesse prêmio de Rook of the Year. Vai ser muito difícil tirar do Wembanyama, né? Ele cresceu muito ali no último mês, jogando como pivô, números absurdos, ele tá jogando tão bem quanto, ou talvez até melhor do que a gente esperava logo de cara. O Chet começou muito bem o ano, mas como eu falei, deu uma caída. O Hacker se machucou recentemente, é um excelente jogador, mas ele tá abaixo desses outros dois. E não acho que tem mais... Não tem nenhum realista assim na disputa. Claro, pô, se os três se machucarem, o Wembanyama, o Chet e o Remy Hackers, aí a gente vai falar de outros nomes. Mas nesse momento eu não acho que tem nenhum outro candidato realista ao prêmio de calouro do ano. Rodrigo Ramos, 23-7, com um jogaço entre Golden State Warriors e Lakers. Qual o top 3 melhores jogos da história? Eu vou falar dos jogos que eu assisti, né? Falar de jogos antigos é difícil porque assistir ao jogo de início ao fim é diferente, né? Você tem uma noção diferente e foi uma lista relativamente fácil. Eu escolhi um jogo de temporada regular, porque eu acho que é legal, né? Botar um de temporada regular. E 2 de playoffs, 2 de finais da NBA. Não tá em ordem, né? Vou começar... Aliás, eu dormi no intervalo desse Lakers e Warriors. Tava com sono e o jogo tava bom, mas eu, tô com sono aqui. Vou dormir. E aí perdi um jogo épico. Vi depois no dia seguinte. Mas o primeiro jogo que eu coloco é do dia 27 de fevereiro. Golden State Warriors contra o Oklahoma City Thunder em 2016. O ano do recorde do Golden State Warriors. O Thunder com Kevin Durant e Russell Westbrook, Ibaka, Steven Adams, Andrew Robertson. Foi um jogo que você deve lembrar desse arremesso, mesmo que você não assistisse na época, já deve ter visto. É um arremesso quase do meio da quadra do Curry, na prorrogação para ganhar o jogo. O jogo estava empatado 118-118. Ele acerta do meio da rua, absurdo. O Curry teve 46 pontos. Era aquele time Curry, Clay, Harrison Barnes, Draymond e Andrew Bogut e Iguodala vindo do banco. Tinha Shaun Livingston, tinha Leandrinho Barbosa, tinha Varejão também, Mo Spades. Mas foi um jogo muito bom e um precursor do que a gente iria ver nas finais de conferência, né? Que esses times se enfrentaram novamente, né? Teve aquele jogo 6 absurdo do Klay Thompson, mas o Curry faz 46 pontos, o Westbrook faz 26, Kevin Durant faz 37, um grande jogo. Recomendo você botar os highlights lá no YouTube e assistir. O outro que eu coloco aqui, de novo, não tá em ordem. Miami Heat e San Antonio Spurs, jogo 6 das finais da NBA. O jogo do arremesso do Ray Allen, um grande jogo que parecia que o Heat iria perder, mas o Chris Bosh pega aquele rebote, faz o passe pro Ray Allen e a equipe consegue. É realmente um jogo épico, um dos maiores arremessos, acho que é o maior arremesso da história da NBA. E o jogo 7, Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers na final de 2016, do toco do LeBron no Iguodala, tem o arremesso do Kyrie, tem a posse final do Curry. O jogo fica meio feio no final por conta da intensidade, do que estava em jogo, da pressão, mas é um jogo extremamente tenso que eu assisti, foi incrível e eu provavelmente escolheria ele pelo peso, quão marcante foi, mas dos jogos que eu assisti, eu separo esses 3 aqui. Ramon Brandão, e se o Doc Rivers consertar a defesa do Bucks, o ataque continuaria confiável? Tem aquela teoria do cobertor curto, né? Você vai tirar um pouco do ataque e vai colocar na defesa, mas eu acho que tem espaço para isso. A questão é que a defesa dos Bucks nunca vai ser elite com esses jogadores, né? Porque você tem um backcourt que é extremamente fraco defensivamente, né? O Damian Lillard e o Malik Beasley. O Damian Lillard nunca foi um grande defensor, né? Longe disso, ele é um defensor ruim. Eu acho que ele pode ser ok, pelo menos, se estiver bem protegido no esquema e tal. O problema é que não tem um jogador para proteger, né? Não tem aquele ala armador mais focado na defesa e a equipe nem tem ativos para ir atrás de um jogador com esse perfil. Mas eu acho que pode ser melhor do que vem jogando. Tem Brook Lopez e Giannis. É um dos melhores ali 5 e 4 de jogadores defensivos que você pode ter na NBA, né? Eu acho que a gente vai ver um pouco mais, eu imagino, do Giannis marcando um pouco mais de perímetro e ficando ali na defesa às vezes de ajuda no garrafão. Brook Lopez um pouco mais recuado. O Middleton precisa defender melhor também. Eu até acho que ele tem sido ok, não é o Middleton
pré-lesão, mas tem sido ok. Mas é que você tem muito jogador ruim defensivo. Você tem 2 caras bem fracos no backcourt, você tem o Middleton que não tá no auge físico, né? Então é complicado. Eu acho que a defesa pode melhorar, mas eu não acredito que vai ser uma defesa que, sei lá, mediana. Eu acho que vai ser sempre uma defesa abaixo da média. É um time que tem que ser guiado pelo ataque. E quando a troca foi feita, a gente sabia que era isso, né? Era um time que ia chegar onde o ataque carregasse, né? Onde o pick and roll Lillard e Giannis levaria, né? Claro que você pode e deve jogar melhor defensivamente, mas eu acho que tem muita coisa ofensivamente que esse time precisa encontrar também, porque nessa era Adrian Griffin era meio que a genialidade do Giannis e a genialidade do Damian Lillard não tinha muito um jogo fluindo um do outro, né? Não tinha muita jogadas armadas e tal, então eu acho que é um time que pode melhorar também no ataque. Outra pergunta sobre Bucks, o Ortiz Dani WL. Você acha que o Bucks é melhor que o Celtics? Estão no mesmo nível ou o Celtics é melhor? Pra mim o Celtics é melhor. Pra mim o Celtics está um degrau acima dos demais times, talvez um degrau e meio acima, dependendo da lesão do Porzingis, né, se ele vai se recuperar bem, dos outros times da Conferência Leste. E aí eu acho que Bucks e 76ers estão no mesmo patamar, mas eu acho que o Bucks tá abaixo do Celtics. Acho que pode vencer uma série, porque numa série Celtics e Bucks, quem tem o melhor jogador é o Bucks, né? Que o Giannis é mais jogador que o Tatum. Então acho que sempre quando você tem o melhor jogador na série, você tem uma chance. E claro, você tem o Damian Lillard também, mas o time do Celtics é mais profundo, é melhor defensivamente, e eu acho que numa série entre os dois, os Celtics seriam favoritos, e hoje eu coloco ali um degrau e meio acima do Milwaukee Bucks. Mais perguntas sobre a Conferência Leste, o Felipe TLD. Knicks são pra valer? São. Agora, o quão pra valer a gente vai ver nos playoffs, né? Porque a gente viu que foi um time que venceu uma série contra o Cavaliers que a gente não achava que venceria, né? Na temporada passada. Eles estão na 4ª colocação, nesse momento eles enfrentariam o Cleveland Cavaliers novamente. Eu acho que é um time muito duro, é um time muito difícil de se enfrentar. Vamos ver como é que o Julius Randle vai se recuperar dessa lesão no ombro também. O OG Anunoby se encaixou muito bem, é um time que vai ter uma defesa sempre muito forte. Mas a questão eu adoro o Jalen Brunson, grande jogador. Jamais iria imaginar que ele tinha esse nível. Eu gostava muito dele na Universidade de Vila Nova, mas não achava que ele tinha esse nível, né? Um contrato que a gente achou caro na época que ele assinou com o Knicks, e agora é um dos melhores contratos da NBA. Só que você olha para as séries que o Knicks deve enfrentar, nenhuma delas eles vão ter o melhor jogador. O Jalen Brunson, espetacular, mas ele não é o melhor jogador do time que chega nas finais da NBA. Se os Knicks enfrentarem os Cavaliers, o melhor jogador dessa série é o Donovan Mitchell. Se eles enfrentaram o Pacers, é o Tyrese Haliburton. Se eles enfrentaram o Heat, é o Jimmy Butler. Se eles enfrentaram o 76ers, é o Embiid. Se eles enfrentaram o Milwaukee Bucks, é o Giannis. Se eles enfrentaram o Celtics, é o Tatum. Então, é um time que vai ser muito difícil, não vai ter série fácil contra essa equipe, mas até pelo perfil do Jalen Brunson, que é um armador um pouco mais baixo, esse tipo de jogador tem um pouco mais de dificuldade, né? Na hora ali, nos 4 minutos finais, que você precisa do seu melhor jogador criando um arremesso, o Jalen Brunson tem capacidade, mas ele tem capacidade para trocar cestas com esses caras que eu citei? É difícil. Eu acho que precisa de um outro cara que você confie criando o arremesso, que na maioria das vezes não é o Julius Randle. Então eu acho que o Knicks ainda é um time que está construindo uma base muito boa. Eu não acho que vai fazer uma troca grande durante a temporada. Eu acho que é um time para fazer uma movimentação grande se ela acontecer na off-season. Mas eu ainda acho que eles precisam adquirir o melhor jogador nesse time, né? O cara que vai ser o jogador 1A pro 1B do Julius Randle. Quem é, nesse momento, sempre vai ter uma super estrela que vai pedir para ser trocada, né? É difícil prever nesse momento, mas eu acho que o Knicks, em termos de talento de ponta, ainda fica abaixo do Celtics, do Bucks e do 76ers. O B_Mateus, você acha que os Warriors devem envolver o Kuminga em uma troca por um All-Star?
depende do All-Star. Se for o Zach LaVine, que tecnicamente é um All-Star, não. Depende do jogador. A gente falava muito sobre o Kuminga mais alguma coisa pelo Pascal Siakam e tal. Não, o Siakam agora tá no Indiana Pacers. Eu não sei dizer quem é esse All-Star. Eu acho que o Warriors tem que ter muito cuidado, né? Porque a equipe tá numa posição difícil, porque eles não dão as rédeas do time pro Kuminga, né? Claro que você não nem deveria, né? Mas não dá aquele espaço que eu acho que o Kuminga precisa nesse estágio da carreira. Mas também, ao mesmo tempo, não tem uma troca que, assim, eu acho que é infalível pra equipe. Nenhuma troca é infalível, né? Mas entendeu o que eu quis dizer. Eu não sei. Eu acho que os Warriors não deveriam trocar o Jonathan Kuminga. Deveriam tentar apostar ali nesse, sei lá, Curry, Kuminga. Vamos ver o que dá pra fazer. E acho que a movimentação vai ter que ser o Draymond ou o Clay. Não tem como. Os dois não são mais o que eram. Se o Curry quer continuar com os três até o fim, ótimo, direito dele. Mas se o objetivo for reinventar esse time, é difícil imaginar um time competitivo construindo ao redor de Draymond e Clay, recebendo um combinado de 60 milhões de dólares por ano. Pergunta do meu amigo Léo Paglione, do podcast Splash Brothers. Grande abraço, Léo. Qual dupla na NBA você compara a Mahomes e Kelce? Excelente pergunta. Pra quem não acompanha a NFL, Patrick Mahomes, melhor quarterback da NFL. Travis Kelce, 1-2, se não o melhor tight end de todos os tempos. E eles acabaram de chegar no Super Bowl. Não dá pra dizer azarão, né? Mas não eram favoritos pra chegarem. E é uma grande dupla. O Travis Kelce acabou de bater nesse último jogo o recorde de recepções em playoffs, né? Que pertencia ao Jerry Rice. Então, quase derrubei tudo aqui. Na minha opinião, são 3 grandes duplas na história da NFL que você coloca no topo ali. Brady e Gronk, Joe Montana e Jerry Rice, Patrick Mahomes e Travis Kelce. São os 3 maiores duplas, na minha opinião, de quarterback e um recebedor, né? Um tight end ou um wide receiver, um cara que recebe passes. E aí, Travis Kelce e Patrick Mahomes, você tá falando de Shaq e Kobe, Michael Jordan e Scottie Pippen, LeBron James e Dwayne Wade. É esse nível de dupla que a gente tá falando aqui. Não, é difícil precisar. Eu ainda coloco o Tom Brady como o maior quarterback de todos os tempos. Acho que a maioria das pessoas colocam. Mas o Mahomes, ele tá no ritmo que, se ele manter, ele vai ultrapassar o Tom Brady, né? O Gronk e o Kelce é uma questão de ápice, né? Acho que a carreira do Kelce, ele vai ter números melhores, é uma carreira mais longa, mais saudável, mas eu ainda acho que a melhor versão do Gronk é melhor que a melhor versão do Kelce, né? Então é esse nível. Magic e Kareem, sei lá, esse tipo de nível que a gente tá falando aqui de Kelce e Mahomes. Maior dupla, talvez, de todos os tempos. Pergunta do Vinícius091. O Luka, ele escreveu Lika, mas não imagino que seja Luka, tem chance de ganhar o MVP em cima de Embiid e Jokic? Então, eu tô gravando aqui na segunda-feira à noite, o Embiid não jogou. Agora o Embiid só pode desfalcar o 76ers por mais 5 partidas. Se ele desfalcar por 5 partidas, ele tá fora da disputa pelo MVP. Ele precisa chegar ao mínimo de 65 jogos e tem aí metade da temporada. Basicamente, ele tem que jogar 35 de 40, 36 de 40, seguindo em frente. É bem complicado. Hoje, eu acho que a aposta é que ele não chega lá, né? E aí, você abre a possibilidade, né? Eu ainda acho que o Luka tá abaixo do Jokic e tá abaixo do Shai Gilgeous-Alexander também. Colocaria o Luka abaixo dos dois. É possível, mas é difícil imaginar que o Mavericks vai ter uma campanha boa o suficiente. É possível, mas é improvável. O Mavericks é o 8º colocado nesse momento. Tudo bem que do 5 ali até o 10º tá bem apertado, né? Você tem o Kings na 5ª colocação com 26 vitórias e você tem o Utah Jazz com 24 vitórias, que é o último time do play-in, né? O Mavericks pode ganhar 3 jogos e ser a seed número 5, mas a seed número 5 normalmente não é suficiente, né? E você tem um time como o Thunder, que
nesse momento é a seed número 1. Você tem um Nuggets que tá na briga ali, a seed número 4 vai ter mando de quadra. Eu acho que é meio que o limite, né? Então, não acho provável que o Luka consiga vencer o MVP. Pergunta do underline KSLZX. Você coloca o Curry em qual posição no top da história? Eu fiz a minha lista de top 10 jogadores da história no início da temporada da NBA. E aí eu fui lá, peguei a lista, né? Porque não mudou. Eu acho que o Curry é um jogador top 10. Eu coloco ele na 9ª colocação. Pra mim, ele é o 9º maior jogador da história da NBA. 10º colocado é o Hakeem Olajuwon, do Houston Rockets. 8º, Will Chamberlain. Jogou no próprio Warriors, né? Philadelphia e tal. Tim Duncan, na 6ª... Não, 6ª não. 19º, 8º, 7ª colocação, Tim Duncan. 6ª colocação, Larry Bird. 5ª colocação, Magic Johnson. 4ª colocação, Bill Russell. 3ª colocação, Kareem. 1B, LeBron. 1A, Michael Jordan. Mas eu, sinceramente, pra mim, eu provavelmente mudaria LeBron. Eu acho que até o final da carreira o LeBron ultrapassa o Michael Jordan. Ah, Gabriel, o Kobe. Pô, o Kobe jogou tênis. Eu fiquei meses com esses comentários enchendo o saco lá no TikTok e no Instagram. Cara, pra mim o Kobe é o 12º maior jogador de todos os tempos. É isso. Eu tenho o Shaq em 11º. Então se fosse um top 12... Eu provavelmente acho que essa lista você tem que pensar em camadas. E eu acho que vai até ali mais ou menos 13, se você... Aí eu tenho que pensar mais. Mas eu acho que eles estão na mesma prateleira ali que Hakeem, Curry. Mas o Kobe é o meu 12º, o Shaq 11º. Curry, eu acho que ele pode subir ainda. Ele tem sinais de desacelerar nesse ano. Acho que muito mais por conta do time ao redor dele caindo de nível. Não me preocuparia. Eu ainda acho que ele pode subir. O Will Chamberlain é um cara de números absurdos. Mas ele era meio caloria vazia, assim. Ele não foi... Tanto que o Bill Russell, que é o contemporâneo dele, foi um cara bem mais vencedor. Mas nona colocação pro Curry, pra mim, eu acho que é o que eu colocaria. E se você discorda, você pode fazer o que você quiser. O Thomas Palmeida, quer dizer, deve ser Thomas P. Almeida. Pelo fato da NBA não encontrar um rosto americano pós-LeBron, ela vai aceitar um europeu? Aqui é uma pergunta muito conceitual, né? Porque o que é não aceitar? Porque hoje você tem, provavelmente, os 5 melhores jogadores da liga são estrangeiros, né? Você tem Jokic, Embiid, Giannis, Luka e Shai Gilgeous-Alexander. E aí você entra pra Tatum e caras como Curry, LeBron e Kevin Durant ainda são jogadores mais famosos da liga. LeBron ainda é o rosto da liga, só que ele não é o melhor jogador já há algum tempo, né? Então é uma questão meio conceitual. Não tem... Se por rosto da liga você diz, o melhor jogador, eles vão ter que sentar e chorar. Porque você tem esses 5 jogadores e quem tá vindo aí é o Wembanyama. Não tem nenhum cara que você... Não tem nenhum jogador dos Estados Unidos que você consiga prever seja uma boa aposta. Ele pode um cara como o Tatum vencer o MVP? Pode. Um cara como o Ja Morant? Um cara como o Anthony Edwards? Eu acho possível. Mas que vai consistentemente brigar ali no topo, como um cara como o Jokic. O Jokic ele pode não vencer o MVP esse ano. Ele ainda vai estar na discussão de melhor jogador e provavelmente é o melhor jogador, né? O Giannis também e tal. Não tem um jogador americano nesse nível, né? Mas nos Estados Unidos sempre vai ter um jogador dos Estados Unidos que vai ser o mais popular, né? Vai ser o LeBron e o Curry e o Kevin Durant até onde der, e depois, sei lá, vai ser o Tatum, vai ser Anthony Edwards, talvez, mas ele joga já no mercado menor, até o Ja Morant, mas é uma discussão que não tem como, não depende da aceitação do público você considerar o Jokic ou o Giannis ou o Embiid o melhor jogador da NBA, né? Vai ser 2 europeus ou vai ser um africano, ou então o Luka vai subir a esse ponto, que aí outro europeu, ou outro europeu no Wembanyama. É muito difícil imaginar um ponto que a gente vai estar nos próximos, sei lá, 3, 4 anos, que vai ter um jogador dos Estados Unidos como o cara ali, pô, será que ele é o melhor jogador da liga? Ele pode ser o melhor jogador de uma temporada, mas da liga no geral, acho bem improvável. Pra gente encerrar, o Iago FHX explica esse negócio de draft, nunca entendi. É uma pergunta que muita gente faz. Pra ser a versão resumida, pra entender.
a estrutura da NBA é totalmente diferente do futebol brasileiro, futebol europeu. Os times da NBA não têm categoria de base. A estrutura do esporte, lá e da NFL também, é assim. Major League Baseball é um pouco diferente, mas NFL e NBA são assim. O garoto, ele começa a jogar bem no colégio, assim, no ensino fundamental e tal. Aí ele vai pro time do colegial, né, do ensino médio. Aí os melhores são recrutados pelas melhores universidades para jogarem basquete e estudarem, né? Finge às vezes que eles estudam, né? Mas tudo bem. E aí eles vão pro basquete universitário, que é muito popular nos Estados Unidos, envolve muito dinheiro. Eles não recebem diretamente salário, mas podem receber patrocínios e tal. E aí os jogadores que mais se destacam no basquete universitário são escolhidos para a NBA através do draft, que draft é uma palavra em inglês que significa recrutamento. As ligas dos Estados Unidos muito cedo entenderam que ter um equilíbrio é importante para a saúde da liga como um todo. Então o que eles fazem? O time de pior campanha tem a primeira escolha e vai descendo assim sucessivamente. A NBA mudou as regras, se não me engano, nos anos 80, para criar uma loteria, porque ela percebeu que os times estavam meio que perdendo de propósito quando tinha um grande prospecto. Então, para reduzir esse incentivo, ela criou a loteria do draft. Então, o time que tem a pior campanha ainda tem a maior probabilidade de ter a primeira escolha e vai descendo assim sucessivamente, mas ainda tem um sorteio. Foi assim que os Pistons, por exemplo, tiveram a pior campanha na última temporada, terminaram com a escolha número 5 do draft, né? E o Spurs teve a segunda pior, se eu não me engano, e foi sorteado com a escolha do Victor Wembanyama. Então, basicamente é isso, né? É um dispositivo para criar um equilíbrio na liga. Na teoria, os piores times têm prioridade para os melhores prospectos, né? Que agora envolvem também os jogadores estrangeiros, né? O jogador precisa entrar no draft, e os jogadores das ligas profissionais nos Estados Unidos, né? Tem a Overtime Elite, por exemplo. Tem os jogadores que optam jogar pela D-League, que é o Ignite, né? Que é um time com prospectos que joga a temporada na D-League, né? Que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. E aí os jogadores podem ser draftados aí, o jogador tem que se inscrever e tal. Mas basicamente é isso, é um processo para equilibrar e é esse caminho. Não tem, vou jogar, o filho do LeBron vai jogar na categoria de base do Lakers. Não tem isso, né? Ele jogou no colégio, agora tá jogando na universidade. E aí, se os times da NBA tiverem interesse, se ele se inscrever no draft, aí ele pode. E o jogador tem que estar há pelo menos um ano depois. Ele tem que ter mais de 18 anos de idade e ter passado um ano da formatura dele no colégio, né? Por isso que não tem mais jogadores indo direto do colégio para a NBA, como era o caso até 2006. O LeBron, por exemplo, foi direto do colégio para a NBA. Em 2007 foi o primeiro ano, foi o draft do Kevin Durant. O Kevin Durant teve que jogar um ano na Universidade do Texas antes de ir para a NBA. Então basicamente é isso. Tem algumas outras nuances e tal, mas basicamente é isso. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas, muito obrigado a todos que escutaram. Podcast Cara dos Esportes de NBA vai ao ar novamente na quinta-feira. Tem episódio nessa madrugada de terça para quarta sobre NFL. Então até a próxima. Tchau.